Eu começo agradecendo aqui a Casa de Cultura José Montello, que me convida para fazer essa conversa de fechamento da semana, que é uma honra gigantesca para mim. Agradeço também a minha outra casa, que é a Academia Maranhense de Letras, aqui representado pelo professor Benedito Buzar e também pelo professor Zé Carlos Souza Silva, que Buzar foi o que me indicou para falar também quando na academia. Quem vai falar? Ele falou logo, Neres vai falar, pronto. E é uma honra para mim. Lógico, eu acho que teria 1000 pessoas melhores, mas eu agradeço a si mesmo. Só para um instantinho. Isso. Assim, a gente fez o convite, né? Mas também tivemos a grande participação dessa palestra com o convite da FL, que nos procurou também, e o intermédio para chegar até aqui, foi. Através da Academia do Docência de Letras, o professor Aldir Neto, que contactou o professor Buzar e prontamente indicou o nosso colega aqui, professor. Exatamente. E já fiquei feliz em encontrar o professor Aldir aqui. A última vez que eu o havia visto tinha sido na minha formatura, quando ele era reitor da UFMA, e eu tive a honra de receber a colação de grau pela mão dele. É uma honra para mim também. Agradecer também a Josiane aqui, que sempre é a parceira, é a colega que está sempre trabalhando comigo e eu trabalhando com ela, e que ela tem uma paixão gigantesca por Josué Montello, assim também como a Wanda, que é uma pessoa que também vive Josué todo dia. Bem, a minha relação com a Casa de Cultura Josué Montello é algo muito antigo, vem desde o começo da década de 90, quando naquele salão que vocês passaram para vir para cá, durante aproximadamente uns 3 ou 4 anos, eu quase todos os dias ficava ali pesquisando. Saía da UFMA e passava por aqui, ficava lendo, e ao ler você acaba ficando um pouco íntimo também da casa, das pessoas, dos livros. Então eu muito devo à Casa de Cultura. Quando não tinha algum trabalho, quando tinha algum trabalho que eu podia fazer em algum lugar, a minha preferência sempre era fazer aqui. Por quê? Sempre fui muito bem recebido, desde a portaria até chegando à direção, que no tempo não era Josi ainda, mas me recebia muito bem. E aqui eu fiz várias pesquisas, li muito, e daqui também eu tirei o material para fazer um dos meus livros, que é Montello Benjamin da Academia, quando eu fui pesquisar o que Montello fez, qual foi todo o seu trabalho até chegar à Academia Brasileira de Letras. Quando ele foi eleito, as cartas dele para Viriato Correia, Viriato para ele, recolhi tudo aqui, escrevi esse trabalho, e eu lembro que logo depois, no ano seguinte, eu tive a honra de receber um telefonema da dona Ivone Montello, agradecendo pelo livro e dizendo, porque como eu fiz uma pesquisa em que eu pegava jornais, cartas, revistas, depois remontava tudo e dava aquela ideia quase ficcional, e ela na época me disse o seguinte: você praticamente escreveu aquilo que Montello passou naqueles dias, como na época da eleição dele para a academia. O livro está por aí, pode ser lido. Também, anos depois eu fui convidado pela Casa de Cultura para representar e também apresentar o trabalho na Salímpia Imperatriz, quando eu estive novamente com a Josi aqui. E depois a Casa de Cultura me deu um outro presente, quando me convidou para prefaciar o livro Leituras Críticas do Romance de Josué Montello, que é um livro belíssimo, que traz artigos do Agamenon de Jesus, da Vânia Maria Rezende, do professor Gerson Carlos Pereira Lindoso, que é um livro espetacular. Quem não leu, acho que nem existe mais esse livro na edição, tá ainda? Acabou, infelizmente, tem que reeditar, que é um estudo, são 3 estudos belíssimos sobre Josué Montello. Na minha participação em jornais, eu escrevi alguns artigos também, quando eu escrevi um artigo chamado Josué Montello Poeta, a poesia de Josué Montello, que é uma área que quase ninguém lembra, que Josué também foi um poeta, foi um sonetista inclusive, e recolhi alguns sonetos e fiz um estudo no estado do Maranhão, como também escrevi um estudo em que comparo o Cais da Sagração com o Dono do Mar, de José Sarney, a relação que eu coloco ali entre eles. E quando Josué Montello morreu, em 2006, eu lembro que eu peguei os títulos de Josué Montello, que são muitos, e escrevi um texto, que o texto é praticamente todo baseado nos títulos de Josué Montello. Peço permissão para vocês e vou ler o que eu escrevi aqui em 2006,
quando Josué Montello faleceu. Ele faleceu e acho que 2 ou 3, no mesmo dia eu escrevi o texto e 2 ou 3 dias depois, ou 4, não lembro mais, saiu no jornal Estado do Maranhão, que é o texto chamado A Título de Homenagem. E quase tudo que está aqui, na verdade, são títulos da obra de Josué Montello. Era para ser uma tarde comum, como outra tarde qualquer. Mas quando a noite desceu sobre Alcântara, sobre o lago de Desterro e sobre o cais da Sagração, e os bem-te-vis começaram a procurar um beiral para descansar, uma notícia deixou a cidade 2 vezes perdida. Josué Montello, a cabeça de ouro da vida literária maranhense, acabara de receber sua última convidada. Naquele momento, a morte deixava de ser apenas uma sombra na parede e levava o criador de 1000 imagens para uma viagem fantástica por um labirinto de espelhos, deixando entre os conterrâneos, além de mais de 150 de obras, um camarote vazio e uma escola da saudade. Naquela hora, como se estivéssemos no silêncio de uma confissão, tudo mudou na cidade. A lanterna vermelha perdeu o brilho, a estante giratória parou, o fio da meada se perdeu e o caminho da fonte se fechou e os longos diários receberam um ponto final. Josué deixou de estar entre nós. Sua indesejada aposentadoria definitivamente chegou para levá-lo para junto dos tesouros de Dom José e para viver aventuras de Calunga ou para, através do olho mágico da eternidade, quem sabe, na próxima noite de Natal ou numa noite de papel picado, ver Glorinha, com seu rosto de menina, recitando os versos do anel que tu me deste ou brincando com os bichinhos do circo. Montello, que ainda na casa dos 40 já dominava Cervantes e o Moinho de Vento, já mostrava para seu povo a beleza clássica de Ricardo Palma, de Antônio Nobre, Machado de Assis, Monteiro Lobato, Gonçalves Dias e Stendhal, entre outros, e alinhando uma palavra depois de outra, aos quase 90 anos, com as janelas fechadas, mas com a alma aberta para o infinito, põe um ponto final em sua vasta obra, que não é miragem nem peso de papel, mas sim arte, vida, amor e dedicação. Naquele dia de março de 2006, ao som dos tambores, sem precisar de um baile de despedida, Josué Montello subiu os degraus do paraíso e, numa viagem sem regresso, sobre a luz da estrela morta, os anjos em aleluia foram mostrar para a pedra viva das letras maranhenses seu apartamento no céu, com uma bela varanda sobre o silêncio e onde, enquanto o tempo não passa, para sempre ele será lembrado. Então nós pegamos só os títulos e transformamos na Josué Montello, que depois foi reproduzido em sites, no próprio site daqui da Casa de Cultura, e é uma homenagem que nós fizemos e tantas que ele merecia. E aí, agora, quando recebo esse convite para vir para cá, a Josiane perguntou qual é o tema. Josué Montello tem uma grande vantagem. O tema dele pode ser qualquer um pela amplitude de sua obra. Mas eu escolhi falar sobre algo que é pouco divulgado, que é exatamente falar sobre a ficção mais curta dele. Já que Josué Montello, quando se fala, pensa-se logo em quê? Nos Tambores de São Luís, pensa nos grandes romances que são maravilhosos, mas as pessoas acabam se esquecendo também que Josué tem muito mais do que isso. Então, para delimitar bem o assunto, eu acabei me fixando em um livro dele que traz 14 novelas ou contos, lembrando que aqui a ideia não é decidir o que é novela, o que é conto. O artista faz, o teórico discute isso, e nós aqui fazemos o quê? Aproveitamos a arte desse grande e talentoso escritor. Então, eu peguei e separei um livro que também está fora de edição há um bom tempo, que é Um Rosto de Menina. Tudo bom, Herbert? É um livro muito bonito e que são narrativas curtas, aquela que você pode ler aos poucos. E por falar em narrativa, agora nas mais longas, foi nesta casa aqui, exatamente nesta casa, que eu li Os Tambores de São Luís há muitos e muitos anos. Lembro eu que naquela época eu tinha um tempo muito reduzido e sempre no intervalo eu passava por aqui, e a edição que eu peguei de Tambor de São Luís era uma edição exatamente de 500 páginas, não li mais qual foi a edição,
e eu me propus a ler 50 páginas por dia, independentemente de onde parasse. E para foi um drama muito grande parar. Eu lembro que eu parei justamente no momento em que o cidadão pega a navalha para cortar, para vamos dizer assim, castrar Damião. Naquele momento era a página de número tal, 50 alguma coisa tal, então eu parei para voltar no dia seguinte. Durante 10 dias, 2 semanas, tirando sábado e domingo, lógico, eu li esse livro e com o tempo eu fui adquirindo obras de Josué Montello. Professor Sebastião, tem vaga por aqui, Sebastião, tem lugares aqui, fica à vontade. Fui lendo obras de Josué Montello e mais recentemente li Um Rosto de Menina. Eu tenho uma edição bem velhinha comprada em um sebo, já que é um livro bem antigo, e vamos comentar um pouco sobre isso. Lembre, o Josué Montello escrevia de uma maneira extremamente interessante. Quando se fala em narrativas, em geral, as pessoas, os teóricos, costumam lembrar o seguinte: a narrativa costuma ter pelo menos 5 momentos. Esses momentos são o quê? A apresentação, quando o autor ou narrador apresenta os personagens para que você tenha o primeiro contato com eles. Depois, colocam uma complicação, complicam a história para você ficar mais preso no que vai ser dito. Depois, enche de peripécias, que são pequenas situações em que faz a história ficar ainda mais empolgante. Chegam ao clímax e, logicamente, depois ao desfecho, que são os 5 pontos que a boa narrativa deve ter, sem necessariamente vir nessa ordem. E o Josué sabia disso. Josué era praticamente e principalmente um grande contador de histórias. Há algumas pessoas, alguns críticos que falam, mas só contar história? E sim, assim como também falaram algumas vezes que o Érico Veríssimo era só um contador de histórias. Falavam, por exemplo, que o José Lins do Rego era um contador de histórias. Sim, mas nós precisamos também dessas histórias contadas para que nós sejamos um pouco mais humanos. E Josué fazia muito bem isso. Então, nesses 14 contos que compõem O Rosto de Menina, cada conto traz uma tensão diferente. E o melhor de tudo é que a produção de Josué Montello, nesses textos um pouco mais curtos, porque cada um deles você pode ler em 1 hora, 1 hora e meia, dependendo da pressa ou vagar, você pode ler rapidamente. E nessa questão, o primeiro conto, que inclusive dá, ou novela, que dá título ao livro, conta a história de quê? Um rapaz que sai do interior e vai estudar em uma cidade grande. Aparentemente ele fala que pode ser o Pará, tá? Mas ele fala no Pará mesmo. Então, numa cidade grande, e chegando lá, o cidadão é levado para morar numa pensão. Vai visitar a casa de uma família, e a família era composta o quê? De um senhor que está com problema, não se locomove mais direito, altamente irritável, e composto também pela mulher de 30 e poucos anos, simpática, envelhecida, mas muito agradável, e uma criança de aproximadamente 7 anos. Assim que o rapaz chega na casa, a criança logo antipatiza com ele. Aquela antipatia à primeira vista. E nós ficamos preocupados porque o rapaz começa a lutar o tempo todo para conquistar essa criança. Mas a criança não quer conversa com ele. Ele chega, por exemplo, a fazer o que a criança mais gostaria, que é dar balinha, bombom para a criança, e no dia seguinte a balinha está no mesmo lugar. A criança não quer conversa, e aí nós temos aquele Josué praticamente um leitor de Machado de Assis. Da mesma forma que tem aquele jogo de sedução que nós temos, como por exemplo, na Missa do Galo, nós temos um jogo de sedução. Essa mulher que parece uma mãe, ela quer ser muito mais do que uma mãe para esse rapaz. Então, em determinado momento, o rosto da menina de 7 anos vai ficar fixado para sempre no rapaz que está narrando a história, porque quando finalmente a mulher consegue fazer todo o jogo de sedução, seduzir o rapaz e levá-lo para a cama, quando o rapaz está nu com a mulher na cama e ele olha para trás, a menina chegou um pouco mais cedo da escola e está paralisada olhando para eles, e ele não consegue mais tirar da sua cabeça o rosto de menina que ela, assustada e ao mesmo tempo com ódio, ele vai dizer que seria um ódio prematuro que se realiza logo depois. Então Josué constrói
essa história sem nenhuma vontade de fazer algo que seja totalmente erotizado. Ele transforma isso em uma situação aparentemente corriqueira. Em outro conto, o noivo. Imagine só, o que seria um noivo no dia do seu casamento? Todo mundo espera o cara se vestindo, preocupado e tal. Esse noivo está assistindo a um jogo de futebol. A sua mãe está desesperada e ela fala, vai se arrumar. E ele fala, gol do Brasil. Gol. E a mãe desesperada, meu filho vai perder o casamento. Ele não está nem ligando para a mãe. Do tempo do jogo no rádio. Não está ligando para a mãe. De repente a mãe fala, se arruma. Ele se veste todo. E aí fica muito preocupado porque ele vai ter que vestir aquele fraque, aquela roupa mais de gala. E ao mesmo tempo ele pega o telefone e liga para uma amante e começa a conversar com ela da saudade que sentia e tal. E aí Josué coloca o paralelo. De um lado, na igreja, as pessoas esperando o que vai acontecer, o casamento, a fina sociedade lá esperando, e o rapaz em casa, finalmente ele se veste, mas ele não vai vestir o que todo mundo quer que ele vista, que seria o fraque. Coloca uma calça jeans, coloca uma camisa social, pega o seu carro, desce, vai para o aeroporto e prefere viver com a amante na outra cidade, enquanto a noiva fica na igreja esperando. Então esses finais inusitados, não sei se vocês estão reparando, mas lembra um pouco também o Nelson Rodrigues. Aquele final que você vai para um caminho e ele leva para o outro. Em outro texto, uma partida de xadrez, imagine as meninas aqui, as senhoras, as mulheres, se de repente descobrissem que seu marido tem um caso com uma outra mulher. Você já está com mais ou menos 40 anos e a outra garota, além de linda, maravilhosa, tem pouco mais de 20 anos. E a partir daí ela começa a viver um drama, mas ela percebe também um detalhe. Chama o marido e fala para ele que durante muito tempo ela aceitou tudo que ele fazia. Aceitava os casos, nunca reclamou. Então, ele poderia continuar com ela. Ele diz, nunca. Dessa vez o amor é verdadeiro. Fulana de tal é a mulher da minha vida. Eu não vou deixar essa mulher por nada do mundo. Então, a mulher fica ali observando e, de repente, dá ideia nela. Faz o quê? Deixa acontecer. E, nesse deixar acontecer, ela começa a trabalhar. Daí vem o título, uma partida de xadrez. Ela coloca exatamente o que uma mulher de uma inteligência acima da média faria. Ela deixa o marido embora, até se torna um pouco amiga da atual mulher dele, não tão amiga assim, dá conselhos, conversa. Quando ele opera, ela liga para ele para saber como está. Tudo bem, até que um dia vem o telefonema da outra por um detalhe. E aí ela sabe, conhecendo o marido, ela vai fazer uma festa porque há uma condição para ele ir embora. Ele tem que participar de 2 festas que ela vai fazer em prazos determinados. E ele tem que ir lá como marido dela. E na última festa apresenta uma grande amiga dela, bonitona, e sabe que o marido dela é safado o suficiente para dar em cima da amiga. Então a peça de xadrez está jogada. Pouco tempo depois, a atual mulher dele liga para ela pedindo conselhos e ela fala assim, olha, pelo que eu sei, ele deve estar muito longe com outra, e chama a empregada e fala, prepare as coisas, meu marido vai voltar daqui a 15 dias. Altamente rodriguiano. Então aquela questão do adultério, a questão desse jogo de xadrez e de uma inteligência bem interessante como é a jogada da narrativa que ele faz. Um outro texto muito interessante é a Agonia de Pascoal. Interessantíssimo. Imaginem, o cidadão está nos últimos momentos de vida. A família está esperando, toda a família está esperando para ele morrer. Na verdade, o interesse não é a morte dele, o interesse é o quê? A herança dele. Mas ele pretende também, antes de morrer, encontrar, que levem para ele um filho. O filho que talvez ele mais goste, mas é um filho também mais distante. E ele pede para um dos filhos que saia e vá buscar. O filho, não vou. E o velho acaba deixando claro que não vai morrer enquanto o filho que ele quer não aparecer. Passam 2, 3 semanas até que o filho decide buscar o irmão que ele odeia, em uma cidade lá no interior de Minas. O cara vai dirigindo, chega lá, encontra o
o irmão dá logo um golpe nele, pega logo o dinheiro dele, mas tem que voltar. Então o irmão descobre que o pai está para morrer e pede para vir, teu carro é muito velho, vamos no meu. Então eles vão lá, no meio do caminho ele cansado, dorme e não acorda mais, porque o carro capota, o irmão morre e ele vai ter que dar notícia para o pai que o irmão morreu. Ou seja, é muito pior do que esperava. E ele vai perder quase tudo também, e vai perder o irmão que ele não gostava, e vai perder o pai, e praticamente vai perder parte da herança também. Então, o Pascoal está nessa agonia o tempo todo, é uma grande agonia. Agora eu preciso ler para vocês aqui o começo desse conto chamado O Pai. É um dos melhores começos de conto, de novela que eu li. É muito interessante. Um Rosto de Menina. Essa edição aqui é de 83. O livro é de 60 e pouco, se eu bem me lembro. A impressão do comandante, rápida, instantânea, assim que o avião ia tocando o solo, já sem tempo para ganhar de novo a altura, nem desviar-se da faixa de asfalto iluminada pelos faróis dianteiros, foi que o vulto havia rompido do chão com os braços abertos bem no meio da pista, e entre atirar-se sobre ele, reduzindo a uma explosão de carne e sangue, e pôr em perigo a vida dos 162 passageiros que trazia a bordo, a opção não podia durar um segundo. Arremeteu em frente, já acionando os reatores, e viu o corpo do rapaz desaparecer como desfeito no ar. Começa o avião pousando, um rapaz se joga na frente do avião e o comandante tem que decidir. Desvia e mata muitas pessoas ou mata só aquele rapaz. Então, a partir daí, o nome do conto é O Pai. Nós vamos descobrir e vamos voltar. Ele faz o flashback para que todo mundo compreenda a história, vai colocar uma família aparentemente tranquila, pai, mãe, o filho, a mãe desesperada porque o pai anda muito estranho, o pai anda extremamente estranho, e inventou agora umas viagens a negócio praticamente toda semana. Raramente o pai fica em casa. O garoto chama a mãe e pede para a mãe compreender, afinal de contas, o pai deve estar numa meia-idade, deve estar com alguma crise, ela deve compreender isso. E ela não compreende por que ele faz isso, já que sempre teve liberdade, e ela começa a desconfiar da secretária dele, ou de alguma outra mulher, e o filho diz que vai descobrir o que aconteceu. Então, o filho pega o seu fusquinha, começa a seguir o pai, e o pai realmente vai para o aeroporto. Então, o garoto começa a seguir o pai no aeroporto, de um lado para o outro, e não tem nada suspeito, aparentemente não tem outra mulher, aparentemente não tem ninguém, deve ser coisa de negócio, até que de repente o pai, olhando para um lado e para o outro, vai em frente e praticamente some, e depois aparece de novo em braços dados com o rapaz. Então, o mesmo de vocês, o filho fez. Então, nessa hora que o filho, para não admitir a homossexualidade do pai, vê o avião chegando e se joga na frente do avião. Mas começa exatamente desse desfecho. E você só vai saber o que aconteceu nas últimas linhas do conto. Hoje seria tido como um conto altamente homofóbico. Mas a arquitetura com que ele constrói essa história é algo espetacular. Logo após Josué escreve o texto O Milagre. Temos aqui o professor Sebastião Duarte, que é um homem que conhece muito da religião, e ele conhece a história, por exemplo, de Santo Antônio. E o Josué passa umas 5 páginas explicando a história de Santo Antônio, os milagres que Santo Antônio fez, porque lembrem, há mulheres que pedem para Santo Antônio um favor e algumas pedem um milagre, porque querem casar, e algumas sabem que só um favor não resolve. E ele vai dizer que nenhuma história é tão estranha como a da Djanira. Djanira é uma mulher já de meia idade, interior as pessoas chamam de moça velha, né, interior, não casou, e ela está vivendo um drama. Qual é o grande drama dela? O padre já está perturbando muito, porque há muitos meses ela não se confessa. Mas Djanira quer confessar com o padre,
mas não tem coragem de falar para o padre o seu grande pecado, o que aconteceu entre ela e um primo dela, o primo bonitão que veio lá da cidade, e ela não quer confessar, e o padre dá ultimato para ela. Então ela fica ali à tarde desesperada, pedindo pelo amor de Deus que apareça um outro padre de outra cidade por ali para ela confessar, porque o padre não deve saber o que ela fez com o primo. E de repente ela está ali desesperada, o padre marcou o horário, mas passa pela cidade onde ela está próximo, passa um cidadão vestido, né, padre e tal, e ela aproveita e pede se ele pode fazer para ela a confissão. Ele diz que sim. Então entra na igreja e ela confessa o que fez com o primo. Nada. O que ela fez com o primo? O primo dormiu bêbado e ela matou a curiosidade dela. O primo dormiu bêbado com a roupa um pouco folgada e deixou seu órgão genital à mostra, e ela foi lá e aproveitou e passou a mão na genitália do primo, e o primo inconscientemente teve uma pequena reação involuntária. E ela acha que isso foi o grande pecado da sua vida, confessa para o padre e fica aliviada, mas quando ela olha para a igreja, falta, adivinha o que? Um santo. Santo Antônio não está ali. Aparentemente Santo Antônio se tornou carne para que ela ficasse mais tranquila. Então, essa é a situação bem interessante. É um milagre, um grande milagre. Então ela não pode mostrar o seu grande pecado para o padre. Logo depois, o Josué cria uma outra história que lembra Nelson Rodrigues, para evitar uma tragédia. Vamos pensar em um caso bem simples. Uma mulher liga para o marido, algum jornalista aqui não, né? Além dos que estão trabalhando, algum jornalista? Não. Então, isso, Edilson ali, jornalista, mas a menina liga para o marido jornalista. Perdão, não é jornalista não, ele é um contabilista, perdão, fica de plantão aí depois. Então, vou lembrar, um contabilista, e o rapaz atende ao telefone e ela diz o seguinte: corre, vai salvar o teu amigo, o amigo dele de escritório, porque a mulher dele vai matá-lo. Descobriu que ele tem um caso com uma mulher misteriosa e ela vai matar o teu amigo hoje. Vai lá e pede para a mulher, inventa alguma coisa que a mulher não pode saber, que ele pode estar com outra hoje. Ele fala: o que eu vou fazer, mulher? A vida deles. Mas vai, rapaz, isso é importante. E ele acaba fazendo, ele vai lembrar que o amigo arrumou um emprego para ele, o amigo sempre o ajuda, então ele aproveita, vai para a casa da mulher do amigo, ela está lá desesperada, furiosa, e ele conversa, tenta acalmar, ela diz: não, ele é teu amigo, você vai inventar coisa, e fala: não, nesse dia ele não está enganando você, ele está fazendo um trabalho para mim, que eu pedi, tal. E a mulher se acalma, e quando ele está ali, ele lembra de uma caneta que ele tem, uma caneta de ouro, que ele não separa da caneta e deixou no escritório a caneta. Então ele volta para o escritório, está quase fechando o escritório, o rapaz fala assim para ele: olha, ainda tem gente trabalhando, pode ficar à vontade. Ele vai lá e o amigo dele está com exatamente a amante escondido ali, ele abre a porta e encontra a esposa dele com o amigo. Aí ele vai entender tudo que ela fez, mandou o cara para lá para falar com a mulher do outro porque ela queria ficar com o amante. Nelson Rodrigues puro. Em alguns momentos, Josué Montello está mostrando essa visão rodriguiana, quase a vida como ela é. Mas ele talvez seja até precursor, né? Exatamente. Então, é uma tensão gigantesca. E agora, Buzá, no violoncelista Porto, é Machado de Assis puro. Machadiano demais. Então, nesse aqui é um cidadão altamente talentoso. O talento dele é impressionante, toca muito bem, só que o único emprego que ele arrumou, sabe onde foi? Em uma confeitaria. Tentou tocar nas grandes orquestras, não conseguiu, e para sobreviver toca numa confeitaria. No começo ele toca escondido, com medo que alguém o reconheça. Depois ele percebe que tocar ali traz comida para ele, para a casa dele. Então ele começa a inventar para todo mundo que ele foi elogiado pelos grandes maestros, tal. Ele fica feliz com isso, mentindo para si próprio. Até que um dia parece que ele está mais inspirado que o normal. Naquela noite
ele toca até as notas que ele nunca havia conseguido reproduzir. É o dia brilhante dele, aquele dia fantástico, e quando ele levanta a cabeça, todo mundo está mastigando, está comendo e ninguém prestando atenção. Ele chega em casa para a esposa e diz: mulher, sabe quem me elogiou hoje? Ela: não, o grande Heitor Villa-Lobos. Me fez um grande elogio, e quando ele olha para a mulher, ela está dormindo. Então, nem isso, ou seja, ele está tentando se segurar em quê? Pelo menos na ideia de que alguém possa admirá-lo. Ele é um grande violonista. Então, viu, Sebastião? É Machado de Assis em alguns momentos. Essa inspiração machadiana que é muito forte. Ainda mais quando ele disse que o Heitor Villa-Lobos estava elogiando. Exatamente. E aí, lembrando, nós temos, é verdade, nós temos aqui um outro que seria um dos grandes contos praticamente policiais que nós temos. Porque nós temos aqui no Maranhão poucas histórias de viés policial, principalmente mais no passado, hoje já tem mais. Então, Louzeiro, José Éfeton aqui, nós temos histórias policiais, e aqui ele cria o velho diplomata, um homem aposentado, já está muito cansado de tudo e não suporta mais a vida de diplomata. E é o tempo de uma crise econômica muito grande. Então, aproveitando a crise, ele quer pegar sua aposentadoria, alugar um quarto em um lugar um pouco distante e viver tranquilo. Só que ele é altamente recomendado pelo povo da embaixada para dar pareceres. E aos poucos vai se afastando de todo mundo porque ele não quer mais nem conversa com o antigo chefe. Encontra aquela família, só o velho e a velha, são dois senhores já bem idosos também. A velha, uma antiga atriz que nunca fez sucesso, e o cidadão, um médico aposentado. Então ali está feliz. Ele tem conversa com as pessoas, passeia quando pode e tal, mas o chefe dele da repartição está desconfiado e manda o investigador. Inclusive, Montello começa nessa cena, um rapaz jovem chegando e batendo na porta e perguntando pelo antigo diplomata. Parece algo banal, mas o diplomata vai desaparecer no meio da história. Nós, leitores, vamos ter um contato com ele, praticamente como o rapaz, que é o oficial, vai também ter esse contato, um contato só de ideias. Então, ligam para lá e o diplomata está sempre dormindo. Ah, não posso. E aí tem uma hora que mandam investigar o caso. Está muito estranho. E aí chega, a mulher abre a porta, não, tal. Abre a porta do quarto, veja como ele está dormindo. Dormindo como um anjo. E aí o diplomata fica muito feliz, liga para o chefe fica feliz também. É melhor não incomodar aquele homem que está dormindo, inclusive com um livro em cima assim no peito, né? Sentado e tal, todo confortável. E quando o rapaz vai embora, a mulher fala assim, viu como eu sou uma grande atriz? E o marido fala, viu como foi bom embalsamar o corpo? Porque ela é o quê? Ela é a procuradora dele para receber o salário. E na crise daquela família, o velho morrendo, a família voltaria para a crise. Então, nada melhor do que todo mês ela receber o salário dele e ele está dormindo. Então, o marido diz, viu como foi bom embalsamar o corpo? Bem melhor do que enterrar. Mistério, bem interessante, um conto policial. A extensão. Lembre que para a juventude aqui hoje, saber o que é extensão é difícil. Mas até pouco tempo, quando havia o tal de telefone fixo e tal, algumas pessoas colocavam outro telefone, que é a extensão, e tinham a mania de ouvir a conversa dos outros pela extensão. Já fez isso, Helena? Ah, sim, fiquei preocupado aqui. Alguém aqui fez isso? Fez, muito bem. Encontramos também, meu amigo fez também? Não. Então, a extensão. A filha vai conversar com o namorado. A mãe, com todo o cuidado do mundo, pega o telefone, a extensão e fica no quarto dela ouvindo. Isso são conversas bobas, conversas praticamente inocentes. Mas até um dia que a mãe escuta o namorado dizendo para a filha, já preparei o apartamento, já peguei o champanhe, é hoje. E a mãe fica desesperada, é hoje o quê? E a filha diz para o namorado, estou pronta, vou me entregar para você. Lembre que José Montello tinha uma elegância incrível ao escrever e não desce o nível.
Exatamente, não tem pornografia no seu texto. Mas, às vezes, não dizer se torna mais erótico do que dizer. Então, a mãe, que até certo ponto jovem, chama a filha e diz para a filha que ela está com muita dor de cabeça. Se a filha não pode ficar, mãe, vai para onde, minha filha? Falava o quê? Não, estava falando com uma colega minha. Minha colega me convidou para dormir na casa dela. A mãe já sabendo de tudo, vendo a filha mentindo, aí a filha, vou buscar remédio para a senhora, mais tarde eu saio. De repente, vê se eu pego aqui a conversa da mãe e da filha, vocês vão ver uma conversa extremamente interessante da mãe e da filha, quando a mãe mostra que já está bem e a filha diz que vai sair. Então a filha conversa com a mãe, olha só a conversa. Ela vai falar do filho, né, e fala assim, que é isso? Por que estás chorando? A mãe começa a chorar assim que a filha se arruma. Vai chorar e ela fala assim, que bobagem, mãe. De meu grupo, só quem é virgem sou eu. Todas as minhas colegas, todas, vê bem, já tiveram suas experiências. Agora chegou minha vez. No teu tempo, o preconceito era maior. E tu soubeste enfrentar o preconceito. Hoje é diferente, mãe, muito diferente. A Sônia, a Neuza, a Iracema, a Dulce, a Glorinha, a Sueli, a Norma, todas elas trazem na bolsa a pílula para não ter filho. Eu vou fazer o mesmo, não te aflijas por mim. Marida deu de costas, que a mãe, né, a Janela, acompanhou para a poltrona orelhuda, com você na sala. Reconheço, disse por fim, após um suspiro, que não tenho autoridade para te dar conselho. Só te digo o que falei como tua mãe. E Cléia, que é a filha, não queres tomar um tranquilizante? Aí a mãe, mais tarde, não, toma agora. Por favor, não me faça sofrer. Eu quero ser feliz essa noite. Anda, toma o remédio, vai te fazer bem. Reclinou a cabeça de marido no descanso da poltrona. Aí sai, né? Agora vou me vestir. Na imensidão do living, Cléia somente deixou acesa a luz de um abajur, parou lá diante, sorriu para a mãe, tornou a dar-lhe as costas, firme, decidida, sabendo que não podia mudar o seu caminho, enquanto Marilda ia enxugando os olhos com sua lembrança do velho chale de palha de seda, que talvez servisse para algum agasalho da filha naquela noite úmida de maio. Perceberam a leveza do texto, gente? E é uma garota já que é muito além da sua época. Lembre que um diálogo como esse, com mãe e filha, é difícil hoje. Imagine na década de 50, quase 60, quando o livro foi escrito. Hoje a mãe e a filha eram anticoncepcional. Exatamente. E aí nós temos, talvez, não é a melhor história, mas a mais interessante de todas, Garibaldi. Quem é Garibaldi? Um galã. Garibaldi é bonito. Garibaldi, onde ele chega, nas festas, ele sempre conquista alguma mulher. E Garibaldi sabe, mulher nenhuma resiste a ele. Mas Garibaldi sabe também, já que ele aí o lembrar Sebastião, né? Sebastião não deve ter passado por isso, Sebastião, ele era aqueles vendedores ambulantes, Sebastião. Lembra dessa história? Foi o que você fez na juventude, mas não passou por isso, Sebastião, eu acho. Então, Garibaldi chega e ele é um conquistador. Onde ele chega, as meninas mais bonitas, ele está sempre tentando conquistar. Mas ele sabe que em interiores, como diz, mexeu com a menina, tem que casar depois. Então, o que ele faz? Tudo na surdina, discreto. Leva a menina sempre para trás, nas festas para trás de alguma coisa, e lá acontece tudo o que ele quer, mas encontrou a menina diferente, a menina muito bonita, a menina também altamente alegre, extrovertida, leva a garota para trás lá da festa, está muito bem com a menina, já tirando a roupa da menina, quando de repente, num brilho de luz, ele vê alguém se aproximando, olha bem aquela cara, se esconde e escuta a voz: minha filha, tá fazendo o que aí? Tá com quem? E aí ele sai, o cara viu, tá com quem aí, minha filha? Mas chegou a ver o rosto, né? Ele viu o rosto do homem também, e logicamente ele foi dormir, não quis mais papo, e quando ele acorda de madrugada, quase amanhecendo, ele olha para o lado e a menina está nua ao lado dele na cama. E ele não consegue lembrar nada que ele possa ter feito. Mas ele sabe que do jeito que ele é, alguma coisa ele fez. Não lembra o quê?
Mas ele sabe também que ali pode ser uma peça da família dela colocando a garota ali para quê? Incriminá-lo e casar. Então, de madrugada, ele pega os seus burrinhos e vai embora e promete nunca mais passar naquela cidade. 30 anos depois, ele já um pouco mais gordo, diferente e tal, passou um bom tempo sem passar numa cidade, está barbudo e para tirar a barba. E quando ele está fazendo a barba, o cidadão que está fazendo a barba, cortou o cabelo fazendo a barba, com a navalha bem afiada, fala assim: interessante, seu rosto é tão conhecido, eu lembro o senhor de algum lugar, já passou na cidade tal? Na hora ele olha, é o pai da menina, 30 anos depois, o barbeiro. E o cidadão passando, né, passando assim devagarzinho, falando: seu rosto é muito conhecido. E nessa hora ele começa a suar frio, a pressão cai. E ele olha e ele fala: não, vamos parar por aqui, não quer tirar a barba, mas não, vai tirar a barba agora. Eu nunca deixei um serviço pela metade. Sabe o que é? Eu não lembro aqui, mas o senhor passou na cidade tal? Ele: nunca passei. Um dia passou por lá um safado, mexeu com minha filha. No dia que eu encontrar esse homem, eu passo a navalha no pescoço dele. E esse cara tá tremendo, suando. E aí fala: tá sentindo mal, meu amigo? Não. Aquela coisa, o cara passando devagarzinho. E ele sabe, na hora que tirar a barba e o bigode completo, ele vai ser identificado. Então, naquele medo total, a cena é praticamente uma maravilha. O cara passando devagarzinho, brigando com ele, que ele está se mexendo muito. O senhor para, eu vou cortar o senhor. E aí tira o último ponto de barba. E o cara fala assim: o senhor parece com alguém, que eu não consigo lembrar quem é. E foi tanto. Ele paga e nunca mais volta naquela cidade também. Vamos supor. Observe que ele dirige a pessoa, a tensão é grande. José Montello conseguia levar as pessoas para uma tensão máxima, o clímax da história. É exatamente, suspense. E fica muito interessante o texto. Seguindo, nós temos aqui, cadê? Ventania. Ventania é uma história bem singela de um negro muito alto, aparentemente louco, e lembra que todos os loucos acabam recebendo algum apelido. O desse era Ventania. Quando falava Ventania, ele: é tua mãe, vai tomar. Aí começa o palavrão. E a molecada fala o quê? Ventania. Onde ele passa, ele é tratado por Ventania. Ninguém sabe mais o nome dele, mas é um bom homem. Um dia, por exemplo, uma menina está quase se afogando. Ventania salva a menina e feliz a menina fala assim: muito obrigado, Ventania. E ele: Ventania, tua mãe, seu pai. E ele começa a xingar. Até a história vamos dizer, bem, não tão machadiana também, mas assim, aquela, vamos dizer assim, mais fantástica a história, vez ou outra, quando começa uma grande tempestade na cidade e aquele vento passa e Ventania ouve na sua mente o vento dizendo: Ventania. Ventania, é Ventania. No dia seguinte, as pessoas encontram Ventania morto. Exatamente. É o máximo grau da loucura. É quase um alienista em alguns momentos. Lembra a construção das obras curtas de José Montello, muito bem construída. E aí nós chegamos aqui às duas talvez mais contundentes, porque você sabe que geralmente o melhor fica para o final. E Josué sabia construir o seu texto e organizar também os textos, de tal forma que nós temos aqui Uma Tarde, Outra Tarde, que é uma novela extremamente pungente, uma mulher numa dúvida cruel entre continuar com o marido e fugir com um amante bem mais jovem. Um drama cruel. Ela ama o amante a valoriza, o marido praticamente nem liga mais para ela, mas é um bom homem, e ela está numa dúvida, e ela faz o que não deveria ser feito, e aí volta a teoria machadiana da carta. Afinal de contas, a literatura universal quase sempre tem alguma carta que incomoda. Madame Bovary, temos a carta ali. O Primo Basílio, tem as cartas que aparecem. Machado de Assis foi mais esperto, não colocou carta para Capitu, fica um mistério. Mas aqui nós temos uma carta. A garota marca com o amante, horário para ir embora para a França. É chique, né? Muito chique. Fugir com o amante para a França. O marido, logicamente, trabalhando, e ela decide fazer o quê?
deixar uma carta longa explicando para ele toda a situação. Uma carta delicada, tal, uma carta muito bonita. E ela está na tensão, faz ou não, deixa a carta no escritório dele, só do marido, e decide fugir com o amante, mas está tudo engarrafado naquele dia. E o pior, se ela não chegar, o marido deve ser Uber, taxista. Então, viu como o Josué era adiantado? E aí lembrem, se ela não viajar, o marido vai chegar antes e pegar a carta e saber vamos dizer, da traição dela. No desespero, então, o amante está na porta ali de embarque, esperando, desesperado, porque ela pode ter brincado com a cara dele. Ele realmente a ama. Deve ser brincadeira, me fez, me enganou, estou aqui agora esperando por ela e nada. E por outro lado, ela está no sufoco, decide sair desesperadamente quando vem um ônibus e a atropela e mata. Fantástica a história, gente. Beleza de história. Ainda mais contando que a carta está ali. Então é chamada a mãe dela, que aparece pouco na história. Toda a situação, o marido dela muito triste, porque não sabe o que aconteceu. E o marido, está todo mundo em casa, né? E a mãe decide, não entendeu também o que estava acontecendo. Então a mãe vai ao escritório do seu genro, né? Para pegar um documento, e em cima da mesa está a carta. Então a mãe lê a carta, sabe agora quem é a filha, pega a carta, rasga e joga fora. O marido continua lamentando a morte da sua esposa tão fiel. Continua enganado. Agora pela sogra também. Então é uma construção belíssima, porque ele vai colocando sufoco, os dois se encontram na praia no começo. E a relação dos dois vai num crescente, até chegar a esse ponto. E finalmente, do que eu mais gostei, foi exatamente o monstro. Lembrando que existe um belíssimo conto de Humberto de Campos com esse nome, o monstro. Mas aqui é diferente. Josué, em quase todos os textos dele, se repararam bem, trabalha a relação familiar. O grupo familiar é muito forte. E aqui nós temos Jerônimo, um cidadão que venceu na vida sozinho, trabalhou a vida inteira, ele já construiu, ele construiu uma pequena fortuna, não tão grande assim, mas tem uma característica dele, adora peças de antiquário, quanto mais raras as peças, melhor para ele. Então tudo dele lá tem uma história, são santos, quadros, tudo isso, e toca a campainha, ele vai atender, é um carteiro. O carteiro, ele pega a carta, vai voltando, o carteiro diz, é registrada, senhor. Então ele assina, pega a carta e fala, deve ser ela. Não vou ler essa carta. Olha o mistério que ele começa, deve ser ela. Joga a carta ali, vai fazer o que quer fazer e tal. De noite ele está sentado e a carta diante dele. Então ele finalmente abre a carta e nós vamos descobrir que é a carta da mãe dele. E ele deve estar dizendo sempre, ela deve estar pedindo dinheiro, só faz isso. Aí nós vamos saber que ela abandonou o filho ainda pequeno, assim que o pai dele morreu, ela abandonou, levou os outros filhos para outra cidade e ele foi criado praticamente sozinho, mas ela sempre manda a carta pedindo dinheiro para ele. E a carta, não é pedido, é aquela carta de ofensa, seu miserável, tu que está rico, ajuda tua mãe. Assim que é a carta, mas essa carta é diferente, essa carta é mais humilde. Ela dizendo que agora que a irmã dele, que a filha dela morreu, ela está ali sendo maltratada pelo genro e pelos filhos, pelos netos, né? E que ela quer dinheiro, mas não para muita coisa, só para comprar passagem e morar com ele. Aí ele decide o quê? Não responder essa carta. Logicamente ela vai mandar várias cartas e ele não vai responder, ela vai cansar. Então passa o tempo, tudo tranquilo, até que de repente, sempre o carteiro chega lá com cartas, um dia toca a campainha, quando ele abre, é a mãe dele. A mãe dele diz, tá vendo, miserável? Tu não respondeste, mas eu consegui vir. Ah, bem que me disseram, meu filho está muito rico. Meu filho está rico e eu passando fome. Tu és um desnaturado. Ela dá um sermão nele o tempo todo. Ele de cabeça baixa, ele sempre sofrendo.
e ela começa a explorar. Um belo dia ele chega e ela fala, sabe aquele móvel velho que tinha que eu vendi? Comprei um sofá, olha que sofá bonito, vermelhinho. E era vamos dizer assim, um móvel do tempo de Dom Pedro, caríssimo. Ele sai desesperado para comprar o móvel que era dele de volta. Um dia ele chega e ela fala o seguinte, sabe de uma coisa? Se você não me der dinheiro, porque você é meu filho, tem dinheiro e não me dá, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender esses tanto de estátua velha que tem aqui. Então ela começa a chantagear e uma hora ele fala, mãe, não tenho dinheiro. Tem, que eu já mexi em tuas coisas, já vi a poupança que você tem. Ela vai modificando tudo e o cidadão vai ficando cada vez mais retraído. Um dia ele nunca teve contato com os vizinhos, mesmo porque ele tem uma colega de serviço que vez ou outra vai visitá-lo e ele diz para todo mundo que é irmã dele. Ela pergunta um dia, me conta essa história de irmã. Até onde eu sei, só tive você e tua irmã. De onde apareceu essa outra? Ah, tu é um tarado, né? Eu vou dormir agora com a porta trancada com medo de ti. Então o cidadão está desesperado, gente. Tudo ali, para ele, é cruel. E ela fala assim, olha, vai chegar o Natal e eu preciso dar presente para meus netinhos tão amáveis, tão lindos, tão bonitos. Me dá dinheiro. Ele pega tudo da poupança, deixa para ela, ela pega o dinheiro e fala, ô miserável, deu só dinheiro para comprar o presente, para mim nada. Nada que ele der para ela vai valer. Então ele começa a cada dia ficar mais tempo fora de casa. Ele quase não volta para casa até o momento em que ele tem que voltar. Chega na porta do apartamento, tem muita gente, porque agora ela tem contato com todo mundo lá do prédio. A casa dele, o apartamento dele virou praticamente uma espécie de centro de conversação e conversão ali. E ela fala, tá vendo, meu filho? Viu, Jerônimo? A dona Doquinha aqui, que você disse que era chifreira, né? Não. Essa aqui também não é. Aquele que você disse que não prestava, ela faz o inferno. Mas naquele dia ele chega e o que aconteceu? Ela está morta. Teve um ataque cardíaco, morreu. E ele faz o seguinte, ele manda, logicamente, para o necrotério, para fazer toda a questão lá, para velar o corpo, mas ele vai junto para ter certeza que ela morreu. Depois do enterro, ele volta para casa. Pela primeira vez em meses, ele tem um momento dele. Então, o que ele faz? Tranquilo, ele liga para a namoradinha dele, que ela pode voltar, pega e coloca uma música lá no som dele, e ele está ouvindo a música e de repente toca o telefone. É uma vizinha dizendo, ah, seu miserável, tua mãe tinha razão, tu é um monstro. Tua mãe acabou de morrer e tu está tocando música. Por isso que ela tinha razão. Ou seja, ele é o monstro da história. Que no começo nós pensamos que o monstro quem é? É a velha. Mas para os vizinhos, ela é santa e ele é um monstro. Então, o Josué construía suas histórias, gente, de um modo que prendia o leitor. A grande ideia é prender o leitor do começo ao final, construindo a narrativa num crescente e, vamos dizer, descendo rapidamente após o clímax para um desfecho. A ideia dele é básica, mas ao mesmo tempo muito bem construída. E por que isso? Porque todo mundo conhece, ou quase todo mundo, infelizmente esse todo mundo é um exagero de oratória, porque a verdade é, quase ninguém conhece Josué Monteiro, mesmo em nossa ilha. A juventude, os meninos aqui de escola estão de parabéns por estarem aqui ouvindo falar de Josué Monteiro nessa semana, porque muitos não conhecem Josué Monteiro. Muitos, eu lembro, por exemplo, na Feira do Livro, quando a homenagem foi sobre Josué Monteiro, colocaram os tambores ali na praça e muitas pessoas perguntavam, quem é Josué Monteiro? Lembrem, se nós não valorizamos aquilo que nós temos de cultural, nós não podemos esperar que lá fora alguém valorize. Então, o Josué tem uma produção de mais de 150 livros, de todos os livros que você imaginar, tanto teatro. Um dia desses, andando em Campo Grande, aí eu fui lá em um sebo maravilhoso e tal, aquela casa gigantesca com livro, e eu encontrei Josué Monteiro. Eu não tinha esse livro, A Indesejada Aposentadoria, uma edição bem interessante, relativamente novo livro, e me espantou o preço, R$5. Só tinha um. Eu queria comprar mais, mas R$5. E deveria valer muito mais. Mas quando eu perguntei por que é tão barato, sabe o que o rapaz falou para mim? Ninguém conhece.
O mesmo que aconteceu no Piauí comigo há muitos e muitos anos, quando eu comprei Maria da Tempestade de João Moana por R$1. E o cidadão lá falou assim, esse autor aqui ninguém conhece, ninguém sabe quem é. E bem aqui no Piauí. Então é estranho isso. Então eu acho que o Josué Montello é um brilhante escritor, um grande contador de histórias, dá para ler Os Tambores de São Luís, livro fantástico, Cais da Sagração, espetacular, totalmente fragmentado, os seus diários, uma vez eu comprei dele, eu acho interessante, aquela coleção completa da Nova Aguilar, que são os romances e novelas, para alguns seria caro, mas é algo que vale a pena ter na biblioteca, porque aí você consegue ter uma visão do Josué Montello desde a origem de sua produção até suas últimas produções que não estão nessa coleção, mas depois eu tenho também os outros e é uma leitura que eu faço com todo carinho várias vezes por ano, tá bom? Quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá bom? Então agradeço a participação de vocês e quem quiser fazer pergunta, pode perguntar.